É muito barato. R$30 a camisa. É de pular. Fora que é bonita, né? Não, engraçado em shopping, os negros ficam me olhando e falam, caralho, que porra é essa? Que gringo é esse? Esse gringo é do quê, né? Mas é um estilo, né? É legal. Peraí, que arrumando a câmera aqui. Tem- Sabe que no ano que eu fui pra Eu vou ter pai bem que Certeza. a camisa da prova de ciclismo era uma camisa florida. A camisa que eles vendiam era uma camisa Ah, toda cara, sim, colorida. da Iron Man. É, da Iron Man. A camisa Caralho. oficial da prova. Ah, eu mudei a aquela camisa que eles câmera ali, vendiam tio. Era uma camisa florida. Com estampa igual florida. Com a estampa toda Massa. florida. Assim. Deu uma mexida nela ali. Parecia a camisa do Hulk. Tá. Não existe, cara. Vamos lá? Todo Podemos? mundo pronto? Só soltar aí, solta aí. Quando vocês me falarem, a gente já sai rasgando. Aquele começo de prova típico, 3-1, segundo quilômetro 4, terceiro, fisgou. Fisgou, Cara, sai pra direita. Você participou do camp do Vini lá, só de agora? Não, ele não tava, você não tava lá, né? Acho. Não, eu tava lá, mas eu já tava com a coisa, com H. pylori. Achei que era Covid e me isolei. Fui pra Chapada. Caralho. O estômago zoadaço. Falei, pegamos, vambora. Vambora, a hora que vocês quiserem. Eu moro numa fazenda e quem mora assim, tipo, o meu vizinho, assim, o que mora com a gente, são 2 senhores. Se apresenta aí rapidinho. Vamos Só pra fala. Chapada Oi, com sou um Carlos. quilo. Oi, sou Carlos. Só que não ela deu negativo e o meu também. Tá bem. Ainda bem, cara, que você ia matar uns 10 lá se você estivesse lá. Não, mas é verdade, porque a galera ia sair pro pau pra corrida. Não, com certeza. Teve um 3.000 muito forte lá, eles fizeram. Eu vi, deu... 8,58. Isso aí. isso? Foi. Bicicleta? De skate na ladeira. E ó, te falar, tem que ter coragem. Bora lá. 3, 2, 1. Isso. Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e temos convidados especiais aqui no estúdio. Primeiro é o nosso estreante nesse quadro que começaremos, Carlos Souza, corredor triatleta, que está aqui conosco para conversar um pouquinho, falar da corrida, falar do universo, falar um pouquinho disso tudo e também conversar com Daniel Chaves. Já virou sócio aqui, só precisa aportar grana agora, tá, Dani? Porque só vir aqui não está resolvendo o problema. Seja bem-vindo novamente. Obrigado por estar aqui com a gente, Dani. Obrigado pelo convite. Tô comprando uma cadeira aqui já, cativa no programa. Tem uma mensalidade, tá? Mas não tem problema não. Depois eu passo isso pra você. Carlão, obrigado por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço, Rio. Eu quero ver agora se meu peixe aumenta por osmose aqui. Vamos ver É que você tá do lado do Balu, isso atrapalha. Se você estivesse do lado do Daniel, a chance seria um pouquinho maior, cara. Mas vamos lá. Para quem não sabe, esse episódio aqui vai ser um pouco de um retrato do que a gente vai fazer agora em 2021. Vamos falar... o Daniel vai estar com a gente mais vezes aqui para explicar um pouquinho de tudo que está acontecendo num projeto dele, que a gente falou lá no último episódio que a gente gravou. Queria que você desse uma passada aí de como é que está esse processo, Dani, para 2021 no seu projeto novo. Bom, pandemia, né? Então as coisas ainda estão um pouco devagar. Ou eu sou muito ansioso, não sei. Mas é que tá no nosso pace o negócio, não tá no Exato, eu acho que o pace é tão rápido que às vezes eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo também e eu sei que não é tão assim. Mas está incrivelmente bem. Aconteceram algumas coisas nessa última semana que me deixaram bem feliz. E tem muita gente comprando a ideia do projeto, né? Tem muita gente também, assim como eu, achando que é o novo futuro, que é o que a corrida vai virar para os próximos anos, né? É um novo cenário. Então, estou muito feliz com esse momento também da criação do time, da criação dessa... Para mim é uma nova mentalidade do atletismo e do running brasileiro, né? Essa coisa do compartilhar performance, do compartilhar o treinamento, a união, o grupo, né? Está criando aqui basicamente um grupo de corredores fortes para representar o Brasil fora. E atrasados, né? Lá no Quênia a gente pode ver, como falamos no último episódio, no Quênia, na Etiópia, na Holanda, na Alemanha, Espanha. A gente está um pouco atrasado e por isso o atletismo nos últimos anos, o de fundo principalmente, tem caído muito o rendimento aqui no país. A gente não tem um grande nome, né, levando a nossa bandeira. Então, eu estou feliz
que eu consigo levar, transmitir essa mensagem para mais pessoas. Agradeço novamente a oportunidade de ter gravado o último episódio, foi um divisor de águas para o projeto. Acho que muita gente ouviu, muita gente me mandou mensagem, algumas empresas nos contactaram também através do podcast, então eu acho que essa é uma ferramenta muito poderosa de difusão do que a gente está fazendo, e até por isso a ideia de levar e trazer mais episódios contando do projeto, contando desse momento que a gente vive. Legal, e eu acho que é uma maneira diferente de encarar a parte do treinamento, a parte do desenvolvimento do atletismo, mas eu acho que é uma maneira diferente da gente também propagar essas informações, né? Muito se falou durante a pandemia sobre o gerar conteúdo, né? Ficou uma coisa, até um chavão meio chato, todo mundo, não, agora tem que gerar conteúdo, quem não tiver conteúdo não vai para frente, você vai precisar fazer isso. Mas na realidade daí o que a gente viu que teve um boom, né? A gente até já falou isso, né, Balu, muito até em off, o Balu e o Rô, que teve um boom de lives, um boom de conteúdo saindo por tudo quanto é lado, só que de uma maneira um pouco desordenada, né? O Carlão está aqui concordando comigo e ele é um cara que trabalhou com parte até de ensino, de informação e tudo mais. Eu acho que é um pouco isso que teve, né, Carlão? Acho que todo mundo queria, né? Então eu quero falar com o Daniel, eu quero falar com o Balu, eu quero falar com o Vinícius, eu quero falar com o Rodrigo, eu quero falar com o Paulo, eu quero falar com não sei quem. Todo mundo jogando muita informação ali, mas ficou uma coisa muito perdida, banalizou aquilo tudo. Eu lembro que eu pegava o meu Instagram, era assustador, né? Você olhava ali em cima, eram 27 lives. Você fala, caramba, mas eu não sigo 18 mil pessoas para ter 27, né? E das 27, às vezes não eram conhecidos os 2 que eu seguia. Você fala, poxa, é muito conteúdo, muita informação que eu acho que também foi jogado fora, né, Carlão? Não, sem dúvida. Acho que com a explosão da tecnologia facilita muito e todo mundo acha que pode gerar conteúdo. E você tem essa explosão de conteúdo, muitas vezes você não tem um conteúdo de qualidade. Então, quando a gente encontra meios de qualidade, né, a gente tem que tomar um cuidado para filtrar e para escolher o que a gente vai ouvir, aonde a gente vai. E daí, acho que entra a parte do projeto, né, Exatamente. Dani? De você conseguir, de fato... Por isso que a gente tinha conversado com o Daniel e daí eu, o Balu e o Rodrigo, a gente tentou desenhar isso, que é para, de fato, levar essas informações. E não é uma promoção ao Daniel, é uma promoção à corrida, né? A corrida de fundo, né, Dani? Acho que essa é a ideia, inclusive, do projeto, né? Essa é a ideia básica do projeto. E a gente consegue também, através de exemplos, né? De que os atletas de elite, nós somos exemplos também para o restante da população de como performar. Então a nossa ideia é levar isso também, é difundir isso para a população em geral. E carregar as marcas junto também, né? Porque Claro, não dá para claro. fazer isso sozinho, né? É Isso praticamente faz no campeonato impossível. interbairros, né? Ali do Exato. condomínio e tal. E até o fazer sozinho tem muito investimento, né? E hoje a gente fala de um país tão grande. Nossa área demográfica é uma das maiores do mundo. E aí você tem atletas bons na Amazônia ou no Rio Grande do Sul. E aí você não consegue difundir isso lá, treinar esse garoto lá. Você precisa trazer para grandes centros. E hoje, por exemplo, viver em São Paulo tem um custo bem maior que no interior, por exemplo. E às Só vezes que- com menos estrutura também, né? Porque São Paulo... Totalmente. A estrutura que nós temos aqui hoje em São Paulo, e eu estou aqui muito presenciando isso e tentando organizar para que as coisas aconteçam já nos próximos meses aqui. E eu vi muito disso, de fazer orçamento e as coisas saem um pouco do patamar financeiro que a gente está acostumado. Então, São Paulo é a melhor estrutura, nós temos a melhor estrutura, as melhores coisas aqui, só que também tem um gasto, tem valores também maiores. Que né? dificulta Então, muito, né? muito, muito. E a gente precisa de parcerias, mas algo de valor também. A gente não quer só receber o patrocínio, né, o dinheiro e sem dar nada em troca. Eu acho que isso já passou, isso já não é a mentalidade que a gente quer trazer para o time. Nós, além de gerar conteúdo, né, a gente quer gerar também algo que fique. O conteúdo da pandemia talvez se perdeu. Das 27 lives hoje, se tu abre, de repente tem uma. Ou nem tanto isso. Eu também abri o meu, era uma coisa incrível. Isso acabou se perdendo, isso foi um momento, isso foi um nicho, isso foi algo passageiro. Acho que a gente quer trazer com o time algo que perdure, acho que deixe para as próximas gerações, que a gente consiga fazer novos atletas, né? Que a gente consiga trazer o futuro da corrida de rua, o futuro dos nossos maratonistas
para dentro desse time. Isso é um legado, isso é uma coisa que fica e perdura. As empresas têm que querer estar junto ali de uma maneira, colocando em palavras bem simples. Né? E não só o dinheiro, né? Eles têm que casar ali, eles têm que querer ativar aquilo de uma melhor maneira, eles têm que usar tudo que a corrida pode trazer, né? Então, não só aquela coisa básica da disciplina e da resiliência, mas eu acho que tudo, né? É ter os atletas, é mostrar o exemplo, é pegar os atletas profissionais, é mostrar que aquele projeto vai ter um futuro, que dá resultado, que inspira crianças. Exato. Que eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa do que a gente acaba muitas vezes não vendo só. No Brasil a gente vê muito pouco isso, de fato, infelizmente. O Balu, né, a gente fala várias vezes, né, Balu, que o problema não é a falta de dinheiro que tem no Brasil, no esporte, não, pelo menos nos últimos anos não faltou dinheiro, era mais de como esse dinheiro é empregado. E acho que é um exemplo do que o Daniel falou, de que você só colocava o dinheiro, mas você não tinha o desenvolvimento daquilo tudo ali. Então você não se envolvia com o projeto, vamos dizer assim, você não se envolve com o planejamento, só coloca o dinheiro e não participa. Acho que é uma questão de participação. Que acho que é o que precisa, a gente está falando aqui no caso da corrida, mas acho que isso é de uma maneira geral, é para todas as modalidades, né? Não tem como você querer fomentar o crescimento de uma modalidade esportiva, seja ela qual for, pode ser o badminton, pode ser o squash, pode ser o hipismo, a corrida, o triatlon, qualquer um que seja. Você tem que ter uma coisa um pouquinho maior do que simplesmente pinga na minha conta. Óbvio que todo mundo precisa de dinheiro, né? O projeto precisa de dinheiro para se sustentar e para fazer com que ele aconteça, mas eu acho que ele só vai conseguir também chegar nos resultados e se perdurar, para que seja uma coisa meio perene mesmo, de vamos fazer 5, 8, 10 anos, quem sabe até mais anos esse projeto, a partir do momento que a coisa seja um pouco mais global. Você passa isso para as empresas que estão procurando ou que vocês já fecharam? É o step number 1, é o que a gente leva já de cara. Nós não queremos doações, né? A doação você vai, tira lá da sua conta, dá e você não quer se envolver, você não quer participar. Façam e me mostrem algum resultado. E às vezes esse resultado nem é utilizado para dentro da empresa. É só realmente uma doação, uma caridade. Eu acho que o time nasce de uma maneira diferente, não necessitando de caridade. Acho que nós temos valores para poder empregar. Nós temos dentro desse time muitas das coisas que hoje o ser humano precisa, né? Você acabou de falar da resiliência, da união do grupo, né? Uma empresa com 100 funcionários. Imagina essa união imposta por um esporte, né? A corrida ela tem esse significado, a corrida tem essa importância da união, né, do grupo. A gente começa a falar, por exemplo, de uma competição em grupo dentro da empresa, os equidentes que a gente quer levar no meio corporativo, né, junto, que é o nosso projeto dentro do time também. Então, a ideia é essa, é que que as empresas comprem a ideia e tem uma coisa muito legal acontecendo que nem é dinheiro. Às vezes a empresa tem tantas facilidades, tantos convênios com outras empresas que acabam nos suprindo de uma maneira muito maior que se fosse empregar somente o dinheiro. Então isso está sendo legal e a gente está percebendo que as empresas estão se envolvendo completamente, né? Elas compraram a ideia do time e estão fazendo a coisa acontecer. Hoje nós tínhamos um problema de moradia que o dinheiro, obviamente, poderia acabar ou solucionar esse problema. Nós conseguimos um hotel para pôr o time. Então são dessas coisas e a empresa é dona do hotel, então ela não gasta com isso diretamente. Sim, é um gasto indireto. Existe um gasto, mas é indireto. Mas é indireto e é muito menor do que ela pegar um dinheiro e colocar para o time diretamente. Uma moradia para todo mundo. O time são quantos atletas? Hoje nós começamos com 8, né, e um corpo técnico. Somos 10 ao total, 8 atletas e 2 treinadores. E a ideia é que isso se expanda no próximo ano, né? Só que nós precisamos disso, dessa infraestrutura para poder crescer. A nossa ideia é ir crescendo aos poucos, ir pegando os talentos. A gente temos no grupo uma menina de 18, acabou de completar 19 anos, que acabou de correr 35 minutos nos 10 mil metros. Então, caramba, é um talento. E é isso que a gente quer fomentar nos próximos anos. Temos alguns atletas no grupo que estão no momento, né, que já tem... Eu, por exemplo, tenho 32 anos, estou indo para uma Olimpíada e eu posso deixar algum legado para essa menina de 19 anos. Posso falar, olha, eu já passei por aí e aí tem um buraco.
Você consegue desviar dele, não precisa passar por aí. Então, a ideia de trazer atletas experientes nesse momento é poder fomentar a coisa, poder iniciar também, mas deixar um exemplo para os próximos. Mas a ideia é que daqui a 4, 5 anos sejam totalmente novos e cresçam dentro do grupo, né? Essa menina que está começando agora vai ter 24 anos, mas vai ter 5 anos de grupo, já vai ter uma experiência para levar para quem vai chegar também. E aí a coisa começa a se retroalimentar. Não só a experiência de viver o treinamento e a competição, mas com outros atletas que possam inspirá-la, possam mostrar possíveis erros ou acertos que tenha que cometer. É mais esse direcionamento, né? E eu digo esse direcionamento porque eu não tive, quando iniciei minha carreira, e tive muitos erros que poderiam ter sido evitados. É o que a gente falou, né, Balu? É isso que entra, né? O dinheiro entraria para isso, né? Para ter esse envolvimento maior, que é o que a gente falou do não faltar dinheiro no esporte. Dinheiro, óbvio que dinheiro resolve muitos problemas, né? Mas, de novo, não é só o dinheiro chegar, fazer o depósito, como o Daniel vem falando, tem que ter uma participação, né? A gente tem que ter, a gente tem que participar do processo. A palavra do momento é engajamento. Engajar. Exato. Mas eu acho que se envolver. Eu acho que ficou o resquício que ficou aí dessa geração de conteúdo, Carlão. Eu acho que para as empresas foi isso também, porque é um momento diferente que elas todas estão vivendo. Então, todas que queiram ou não estar com o esporte, todas as empresas ficaram limitadas com relação a como ativar qualquer coisa. Ah, vamos fazer um evento? Não pode ter evento. Ah, vamos usar um atleta, mas aonde? Já que ele não pode encontrar ninguém. Ah, vamos fazer um comercial? Pô, mas um comercial nesse momento, como é que vai ser abordado isso? Como é que vai ser propagado isso? Para quem que a gente vai falar? Como a gente vai trabalhar a nossa marca ou o nosso produto? E eu acho que projetos como esse, acho que entram num formato muito atual, né? Não, sem dúvida, eu acho que é muito bacana, é um projeto não só do ponto de vista de inspirar, não só crianças, mas gente que está começando como eu, mas também é uma grande oportunidade para as empresas associarem as suas marcas com grandes heróis, porque no final do dia, a coisa que eu acho muito bacana do esporte é que ele é cheio de heróis. Você falou aí, essa menina já é uma heroína, cara. Correr 35 minutos com 18, 19 anos, ela vai muito longe. Então, uma marca ou uma empresa que tem a oportunidade de se associar ao time, de se associar a ela, isso vale ouro. Vale ouro, é uma oportunidade muito grande. Exato, ainda mais acho que entrando agora, né? Interessante também, muito nessa menina que está acontecendo, é o nosso primeiro grande foco. Hoje é nosso primeiro grande momento com essa atleta, porque é o que a gente quer fazer para o futuro. Então, ela é o nosso grande exemplo. E a gente, com pouca coisa que nós fizemos nas últimas semanas, a gente já conseguiu mudar a vida dela. Ela é do interior de Pernambuco. Ela mora a 250 quilômetros do Recife. Ela treina em volta de uma praça, porque as condições são... Não, é incrível as condições que ela tem de treinamento. E aí ela correu 35 minutos com um tênis de entrada no mercado, sem tecnologia nenhuma. É alto o tênis? Drop devia ter uns 12 de drop para correr na pista, é sério. E já conseguimos dar uma qualidade de treinamento para ela, sabe? O próximo passo é realmente trazer ela para poder... O treinador dela é o treinador da prefeitura, né? É aquela pessoa de educação física que a prefeitura coloca para tocar algum projeto, para tocar o esporte da cidade. É o treinador dela, ela não tem um treinamento específico. Sem demérito nenhum para ele, mas é um cara que provavelmente não viveu o atletismo, o alto rendimento de um atletismo. Exato. Ele tem um conhecimento básico e acho que até já fez muita coisa, né? Para a menina correr 35 minutos nos 10 mil metros. E sem ter essa bagagem toda, sem ter essa base de ter vivido o atletismo em outras dimensões, esse cara é um herói também. Eu conversei com ele também na última semana. É uma pessoa muito legal, é muito tímido até, né? Falando com ele no telefone. É muito simples, são pessoas muito simples. Então a ideia do projeto também é isso. Poder, com o que a gente conseguir aqui, deixar para ele lá também, para ele poder fomentar o atletismo dele lá, na cidade dele, dar condições para que outros atletas saiam de lá também, entendeu? Porque lá tem talento. Nesses rincões do Brasil é onde nascem os maiores talentos. A gente precisa dar condições para que essas crianças lá cresçam, sejam atletas lá também antes de vir para cá. Porque ele e todo mundo que convivia com ela vão ser propagadores, né? Exato. Vão falar, poxa, você lembra qual é o nome dela? Maria. Você fala assim, pô, lembra da Maria que corria aqui? Então, ela está num projeto que é assim, assim, assim.
você mostra, não é uma esperança, se um dia eu for um corredor olímpico, que é uma coisa muito, muito não palpável. Na hora que você fala, aquela pessoa que treinava com você, né, ou que eu orientei, saiu daqui, está nesse projeto, a pessoa que está do lado vai olhar e vai falar, poxa, por que não pode acontecer comigo isso? Isso aconteceu comigo. É engraçado isso, porque o poder da Maria, que a gente nem conhece, para motivar outras crianças é maior, crianças brasileiras, é maior do que uma de Baba, por exemplo. Porque é uma questão de empatia, você está muito... A de Baba, ele fala, é uma corredora... a família, enfim, super famosa, exatamente. Então, assim, quando você... A Maria, que corre com 35, ela inspira mais meninas brasileiras a continuar correndo que as de Babas. É por isso que é importante isso. É importante você ter modelos, né, brasileiros. Eu falei isso esses dias. A ideia do projeto hoje a gente torce pro Kipchoge, mas porque a gente não pode torcer daqui a uns anos pro José, pra Maria. Né? É isso. Essa é a ideia, que nós tenhamos... O americano tem o ídolo americano, o japonês tem o ídolo japonês, exato. O brasileiro falta, a menos que ele seja mais inteirado, tudo mais. Eu comprei atletismo, então, sei que tem o Paulo, sei que tem o Daniel, mas se o cara é um pouco mais afastado... Pois é. A porcentagem é bem pequena e a gente está falando de heróis nacionais, né? Hoje o Kipchoge... Ele sozinho deve movimentar 1% do PIB do Quênia, né? Ele sozinho. Acho que até mais. Acho que mais. E é um ídolo nacional. Então, e é um ídolo internacional, é mundial, né? É um cara reconhecido. E a gente aqui no Brasil não tem um nacional, não tem alguém que levante a nossa bandeira hoje. A gente precisa disso. E já perdemos muitas oportunidades, né? Exato. Assim, com grandes nomes que tivemos no masculino e no feminino. Deixa passar, né? Deixou passar. E acaba que... E não é culpa deles, é como o processo foram feitos, que acabam que eles não fomentam também isso, não deixam para as próximas gerações. Hoje é difícil a gente ouvir falar do atletismo, né? Vamos falar do que a gente vive. De um grande atleta da corrida de rua fazendo alguma coisa para as próximas gerações. Falta. E repito, não é culpa desse atleta. Ele só não foi fomentado dessa maneira para poder deixar. É ele, né? Exato. E na realidade, acho que tudo funcionou muito correndo atrás do rabo, né? Exato. Então, assim, ele não podia deixar de perder tempo para fazer para nada, sim, porque ele tinha que treinar, ele tinha que fazer prova às vezes pela saco qualquer para ele fazer nome, para ele ganhar dinheiro. O trabalho dele, que é correto. Exato. E menos exposição de mídia naquela época, né? Muito menos. No projeto, você vê alguma coisa com relação à parte educacional envolvida, Dani, assim, para esses atletas? Para eles aprenderem, sei lá, de repente uma outra língua, que nem você. Você teve a experiência de morar lá na Holanda com vários atletas, um deles era o Kipchoge, quer dizer, todos na mesma casa ali. Inevitavelmente, todo mundo tenta arranhar um inglês ali, e daí, o holandês nem melhor desencanar. Difícil. Mas eu tô dizendo, sei lá, um inglês, um espanhol, tem alguma coisa que vocês vão, ou até o próprio português, mas com estudo mesmo, vocês estão pensando em fomentar alguma coisa com relação a isso para quem participar do projeto ou não? Totalmente. É uma das bases. É porque tudo começa com o Daniel, né? O Daniel teve essa ideia, eu tive essa proatividade de começar o projeto. Então, é muito do que eu vivi. E hoje eu vejo a importância do que é você falar outra língua, você se comunicar em outro idioma. Abre muitas portas. Então, tudo que eu vivi, eu quero deixar. Se não abrir, pode não fechar, né? Pelo menos, né? Mas abre. Abre, porque eu tive muitas experiências, por exemplo, de viajar sozinho. Para entrar na Inglaterra, quem já viajou para Inglaterra sabe, se você não falar, você vai passar a linha e fica lá 5 horas até eles acharem... Boa vontade, ou deixa entrar ou não deixa. E você falando inglês, tipo, comunicando, que seja o mínimo, você já economiza, já vai direto para o seu hotel descansar. Então, são coisas mínimas e que te salvam ali. Então, nós vamos deixar, ainda não conseguimos uma parceria, e que isso fique bem claro, a gente não precisa de patrocínio, a gente precisa de parceria, a gente precisa de pessoas que vivam isso também com a gente, sabe? Voltando, não é colocar um caminhão de dinheiro que não faça sentido pra gente, então pouco para quem esteja colocando. Muito mais nos vale que você coloque o pouco, que você coloque talvez um conhecimento, que seja um professor que vá lá dar uma aula de 1 hora por dia para todo mundo,
do que colocar uma grana para pagar um curso ou alguma coisa do tipo e que não tenha sentido, né? Então, é muito legal a gente fazer essas parcerias até com pequenas empresas, com pessoas, né? Com outros seres humanos que queiram fazer desse esporte que nós tanto amamos e por isso estamos aqui hoje, que seja melhor, que seja também um futuro, que colocamos, por exemplo, acho que a maioria aqui tem filho. Acho que eu adoraria que meu filho tivesse uma oportunidade dessa. Hoje, se eu tivesse um filho, eu não colocaria ele no atletismo. Eu falo, vamos fazer qualquer outro esporte. Porque eu sei o quão difícil é, né? Óbvio, o esporte, o atletismo difícil como... em todos os aspectos, né, Dani? Não é só o difícil o treinar. Né? É o difícil tudo, né? Você levar uma vida como ser atleta. Atleta, exato. Se for como inclusão social, ótimo. O atletismo, o esporte, ele te dá... O atletismo te dá muitos valores. Mas se ele virasse para mim e falar, olha, eu quero ser um atleta de alto rendimento aqui no país, eu ia direcionar ele pelo menos para ir para fora. No mínimo, você quer seguir isso aí, óbvio, é sua vontade, mas vamos tentar lá fora. E a ideia é que nós possamos mudar isso para os próximos anos, né? E que eu possa mudar também essa visão que eu tenho. Eu quero ser atleta? Ótimo, nós temos condições hoje de deixar um atleta de alto rendimento. Existem alguns projetos além do seu, né? Exato, e tomara. Eu acho que o nosso é o primeiro para motivar e para falar assim, é possível fazer. E para todas as marcas, sejam esportivas ou não esportivas, que queiram estar ali, né? Porque às vezes você pode pegar uma montadora de carro para entrar, porque mas a montadora, o que ela vai fazer? Poxa, esses atletas vão ter que ter um deslocamento. Exato. Né? Se você pega, tá aqui em São Paulo, tem que ir para São José, tem que ir para o interior, ou tá no Rio de Janeiro, chegou no aeroporto, você tem que ter um deslocamento. Exato. E para uma empresa dessa, muitas vezes, não precisa colocar o dinheiro, mas ela dá essa estrutura, isso facilita muito, né? Porque, porra... Nós temos uma empresa parceira que... Se quiser pode falar o nome, tá tudo tranquilo. Acho que ainda não, porque a coisa ainda vai nascer de uma maneira maior, digamos. No próximo episódio você fala todo mundo. Boa. Cenas dos próximos capítulos. E o que ela vai aportar é muito mais significativo do que quantias financeiras, que é pegar esse atleta e colocar ele junto a outros grandes atletas. Né? Ele vai pegar esse atleta jovem aqui e levar para conhecer... atletas já consagrados, o Usain Bolt ou o próprio Eliud Kipchoge, porque faz parte já dessa marca também, entendeu? Então é colocar esse atleta junto de outros atletas como inspiração e como deu certo, né? Para falar assim, nossa, esse cara chegou aqui também e tá junto dessa marca. Então essas parcerias pra gente agora são mais importantes. E o porquê agora é mais importante? Porque anteriormente a gente já teve esse caminhão de dinheiro, nós já tivemos equipes com uma condição financeira muito grande e que acabaram, né? Deixaram algum legado, obviamente, algumas ficaram coisas satisfatórias, mas o processo não continuou. Uma hora que o CEO, o presidente da empresa falou, olha, não mais, acabou a equipe. A nossa ideia é que que o time não vire refém dessas coisas, né? Acabou o dinheiro, acabou o time, não. Acho que se nós fizermos da maneira correta, com as parcerias certas, com todo mundo acreditando e trabalhando junto do projeto, isso nunca vai acabar. E acho que não dependendo de uma única empresa, né? Que eu acho que esse que é o ponto também, né, Dani? Totalmente. Na hora que você divide esse bolo, sai tem mais 4 ali para segurar a onda, a coisa continua acontecendo. E se todo mundo pôr um pouquinho, cara, sabe, do esforço, E vamos falar novamente, vamos tocar nesse ponto novamente, porque quando a gente vai tocar na porta das empresas, isso nem tem acontecido legal, que eles têm chamado a gente, né? Já vai com a ideia de que a gente vai chegar, que o time ou que alguém vai chegar com o pires na mão, né? Pedindo alguma coisa. E não. A ideia do time é totalmente diferente. Esse novo momento, isso é diferente pra gente também. A gente chega com a ideia. Se faz sentido para você, se você compra essa ideia com a gente, ótimo, vamos somar, né? Mas não é mais chegar com o pires na mão, você coloca lá, a gente sai feliz com alguma moeda dentro do Daniel, pires. E assim, você que está na linha de frente do projeto, você tem notado dentro das empresas que vocês estão conversando que empresas que não têm qualquer ligação com o esporte, elas estão mais abertas ou ainda... normalmente, vamos dizer assim, as que têm alguma relação, seja com a corrida ou com qualquer outra modalidade esportiva,
tem uma maior facilidade. O que você acha? Você acha que, exemplo, empresa do ramo automobilístico, empresa... Telefonia. Não tem qualquer relação no primeiro momento, às vezes até com a corrida, elas estão de portas abertas ou ainda há um pouquinho de receio por parte delas? Isso é uma coisa muito boa, a sua pergunta, é uma coisa muito legal que está acontecendo. A corrida diversificou, né? Hoje, praticamente, todos os estratos da sociedade correm. Sim. E os CEOs das empresas, os diretivos das empresas correm. Então, tá muito legal isso que tem empresas que, fora do ramo de esportivo, bem fora, e que tem nos procurado, tem nos apoiado nesse sentido, porque ele corre. Ele também é um atleta, aí ele passa a saber dos desafios, né? E o quanto aquilo pode, os valores que aquilo tudo pode trazer, o quanto pode somar, né? Com certeza. Então, hoje mudou bastante o cenário por isso. Por essas pessoas que têm cargos diretivos, que estão no alto extrato da sociedade hoje, elas correm e conseguem ver sentido, né, em ter um time de corrida. Que aquilo vai inspirar ele também. Eu diria até mais. Tem grandes empresas, muitas empresas hoje em dia, não só você tem diretores, CEOs que correm, como também eles buscam contratar pessoas que têm algum histórico de esporte, porque são pessoas que têm os valores que você falou, são mais disciplinadas, são resilientes, são pessoas que sabem trabalhar em equipe, são pessoas humildes. Você praticou isso, né, Carlão? Assim, não só essas ferramentas com você, mas também na empresa que você... Sem dúvida. Estava à frente, né? Sem dúvida. Na verdade, eu aprendi isso com o pessoal lá do Google. Quando o Google começou, no início, lá nos anos 2000, a Sheryl Sandberg, que era uma das principais executivas do Google, falou, legal, preciso montar um time para vender publicidade digital. Na época, não existia publicidade digital quando o Google começou. Como é que eu vou contratar? E um dos principais aprendizados dela foi, não, vou contratar pessoas que tiveram uma boa formação, boas faculdades e tal, e têm um histórico de esporte. Por quê? São pessoas que colocam objetivo e vão atrás, são pessoas que sabem trabalhar em equipe, são pessoas resilientes, são pessoas humildes, são pessoas que... e isso funcionou muito bem. Ela documentou, várias empresas lá do Vale do Silício seguiram, na verdade várias empresas do mundo inteiro hoje seguem isso. Então, realmente faz todo sentido. Sim, e essa ideia de também procurar empresas que tenham esses diretivos que correm, veio muito de lá, veio muito dos Estados Unidos, do Vale do Silício, e principalmente de Boulder. A maioria das Boulder hoje é uma meca das startups nos Estados Unidos. E a maioria das startups são feitas por atletas, né? Os Estados Unidos tem uma cultura universitária muito grande. Mesmo que você não chegue no alto rendimento, em algum momento você praticou algum esporte dentro da universidade. Então você já nasce... Né? Começa na escola, exato, no high school, e depois vai para a universidade. Aqui na universidade fica mais, né, o NCAA e o cross country é muito forte, né, lá nos Estados Unidos. Então eu conheço vários CEOs hoje que vieram para o Brasil, tocam empresas aqui e falam, não, eu corri cross country lá quando eu estudei nos Estados Unidos. Eu tenho um grande amigo piloto de Fórmula 1, da Stock Car, já foi da Fórmula 1, e que ele correu também, ele correu cross country nos Estados Unidos. E hoje foi para outra área, outro ramo, mas tem essa base, né? Então isso é muito legal, está sendo... experiência bacana. Esportiva, né? Exato. Acho que acaba ensinando muito, mas se a gente for entender, a visão acaba sendo um pouco mais abrangente. A corrida traz isso, né? Você entender para tudo. As analogias você pode usar da maneira que for, que você tem um quilômetro que você está bem, quilômetro que você não está bem, que você tem dificuldade, que você tem que procurar soluções, que tem dia que a coisa vai acontecer, tem dia que ela não vai acontecer, não interessa o que você faça, ou que você tenha que buscar outras alternativas, que para você evoluir ou para você alcançar uma prova, você vai ter que se dedicar, você vai ter que fazer um planejamento daquilo, vai ter que passar por um processo. Tudo que tem uma empresa, que uma empresa trabalha hoje. Eu acho que na hora que você resolve vender um projeto como você está fazendo, na verdade você mostrando uma oportunidade deles se associarem ao esporte e eles terem alguns benefícios com relação a isso, tende a ser um caminho muito mais, entre aspas, tranquilo ou mais certo de acontecer do que simplesmente falar assim, me dá o dinheiro aqui. Porque o dinheiro, para muitas empresas, não me entenda mal, às vezes 200 mil, 500 mil, 1 milhão, é muito dinheiro para qualquer um. Mas para muita empresa, como um projeto, às vezes isso não é nada.
Não é nada, né? Assim, se a gente pegar montadora, telefonia, banco, enfim, isso daí ele nem percebe que isso daí saiu da conta. A empresa, teoricamente, não é que não percebe, mas é um dinheiro, que eu não vou usar o termo que a gente usa normalmente aqui, mas sai sem perceber, né? E na hora que você linka isso para o esporte, mas é um projeto que ele inteiro faz sentido, não é simplesmente só me dar o dinheiro, a coisa tende a acontecer. Mas o que acontecia muito anteriormente era que eles preferiam colocar esse 1 milhão, esses 500 mil na operação para que a empresa crescesse, do que colocar em algo que eles não viam valor, que era o esporte. Hoje, pós-pandemia, principalmente, as empresas estão começando a dar muito valor à saúde dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então isso acaba fazendo ainda mais sentido levar esse projeto para as empresas. E é isso que a gente tem sentido também quando leva essa ideia, quando leva essa oportunidade. Como é que foi feita a escolha dos atletas? Bom, Porque o Carlão tá afim, ele falou que Boa, vou te contar. Tentar, né? Sei lá, quando tiver uma nova seleção, né, Carlão? Vai que, né? A gente atravessa um momento muito difícil, uma seara muito grande de atletas hoje no Brasil. Não vou ser hipócrita. Não vou passar a mão na cabeça também, porque nós temos alguns erros como atleta. Eu tenho alguns erros como atleta hoje. O atletismo, de modo geral, né, é muito disso de o atleta só treinar. E a gente acabou esquecendo do viver, do se educar, né, saber se comunicar. É o importante. A gente está em 2021, na porta do gol para 2020, na porta do gol para 2021. Vivemos outro momento. Vivemos um momento digital muito forte. Então, atletas que hoje não saibam viver esse momento acabam ficando defasados. De todas as maneiras possíveis. Que é o que os Estados Unidos desenvolvem muito, né, Dani, que a gente falou, né? O esporte ele é colocado lá e ele é muito forte na universidade porque, de fato, eles entendem que a educação é a principal ferramenta e que se você não tem condição financeira de você pagar os 80, 100 mil dólares, que é uma boa faculdade lá, você vai ter que ser um bom atleta. Exato. E daí, na hora que você é um bom atleta, você vai ter 40, 50, 70, 80, 100% de bolsa. Mas daí, se esse cara não for um campeão pan-americano, sul-americano, americano, mundial, olímpico e tudo mais, ele vai poder sair dali, mas ele vai sair um cara muito mais completo para ele poder trabalhar, ter uma startup, para ele poder trabalhar numa empresa, para ele poder, que seja para trabalhar com o esporte como um bastidor, né? Então, isso tudo, acho que nesse momento que você falou, se faz muito necessário. O sistema educacional lá te dá oportunidades, né, de poder vencer, de poder fazer o que você quiser, tanto no estudo, ou no esporte, ou em alguma outra área. A ideia de trazer os atletas para o time é exatamente essa, que possamos dar a eles outras oportunidades também. E aí faz muito sentido o que a gente fala da parceria, de trazer as empresas para dentro do time, porque esse atleta pode sair dali, quando acabar a carreira dele, e começar a trabalhar numa dessas empresas. Então essa é a ideia. Como escolhemos, né? Escolhemos hoje alguns atletas que estão no cenário para poder também fazer que o time nasça de uma maneira competitiva muito forte. Então nós escolhemos 2 atletas muito bons. Acabou de chegar do Campeonato Mundial de Meia Maratona, é o Gilmar Lopes. É um cara que já vem correndo há algum tempo forte. E no primeiro papo com ele, a gente viu que ele estava muito afim de fazer alguma coisa diferente também, né? Não só correr. Ele também pensa em deixar alguma coisa, ele pensa também em aprender, ele pensa em mudar a vida dele. Ele mora hoje em São Miguel do Anta, é bem próximo de Viçosa. E ele pensa também em sair de lá e vir para os grandes centros. No início da pandemia ele teve que colher café para poder se sustentar, porque ele não tinha patrocínio, o clube que ele corria acabou, que era o Cruzeiro. E aí ele tem uma plantação de café no fundo da casa e ele teve que vender o que ele plantava para poder se sustentar mesmo. E por olhando um cara desse, vamos fazer alguma coisa para ajudar esse cara, né? No sentido, não pôr uma grana na mão dele, mas vamos dar subsídios para que ele possa crescer, para que se chegar a outro nível de pandemia, ele não precisar colher o café, ele ter oportunidades, ele ter escolhas nesse momento. Então foi um cara que a gente escolheu. O outro é o Wendel. O Wendel foi o melhor brasileiro na São Silvestre dos últimos 2 anos. É um jovem também ainda, um garoto muito dedicado, está com muita vontade de fazer alguma coisa diferente também no país.
o Adalto, que é o treinador do time, Adalto Domingues, confia muito no trabalho dele e acredita muito que esse garoto vá ser uma potência nos próximos anos também. Então foi uma das nossas escolhas. Também nesse sentido de dar algo a mais para ele. Ele mora em Cuiabá hoje e ele trabalha numa loja esportiva. Ele vende tênis para poder se sustentar. Então, essa é a realidade do nosso melhor brasileiro na São Silvestre. São os dois. Tem o Gustavo, que é de Goiânia também. Esse é jovem, tem 22 anos. Foi quarto no Troféu Brasil do ano passado. Vai disputar o Troféu Brasil na próxima semana também. É um jovem, é um grande talento. É o melhor da geração dele hoje, né? Talvez junto com o Daniel, que hoje também é um bom atleta. São os dois melhores atletas da geração sub-23. Então é a nossa escolha também. E das meninas, aí vem a Maria, com 19 anos apenas, 45 quilos e 1,65 m. Caraca, um graveto aí. Exatamente. Isso aí, pra corrida é ótimo, né? É o ideal. Talentosíssima, simples, mas já com uma cabeça diferente. Eu percebi isso muito rapidamente. Essa nova geração está muito mais aguçada. A geração da modernidade, a geração do Windows, está muito mais acelerada. Ela tem um pensamento diferente. E quando você fala com ela, você vai conversar com ela, ela quer ser campeã olímpica em Tóquio. Com 19 anos. Que legal. Então, assim, ela está com uma vontade muito grande. Ela quer ser alguém através do atletismo. Ela quer melhorar a situação dela. Ela mora hoje em Pesqueira. Repito, 250 quilômetros do Recife, com condições nada favoráveis para ser atleta ou para ser talvez alguém, né? Não digo nem um ser humano, mas ser que possa alguém bem sucedido, fora da cidade, alguém bem sucedido, né? Então as condições lá são bem mais precárias do que nós temos nos grandes centros. Então foi nossa escolha também por ser um grande talento e ver que quer. A outra atleta já é consagrada e aí entra para ver o que eu faço no time masculino, essa inspiração, essa de mostrar o caminho. É a Juliana Santos, esposa do Marilson, nosso grande Marilson. Que legal. Comprou o projeto também assim de uma maneira bem legal, bem incrível, está muito motivada em deixar alguma coisa. E como eu, né? Tudo que o esporte me deu, deu para ela também. Ela foi uma grande atleta, ela tem recordes sul-americanos, ela foi muito boa. E ela quer deixar isso também, então a ideia é que ela deixe também bastante tipo pro time feminino, que ela leve as meninas também a um melhor caminho, digamos, né? Então ela é o nosso ícone do time feminino. E aí temos duas atletas, a gente ainda não conseguiu trazer definitivamente para o time, por ainda não ter uma base sustentável, digamos. Essas meninas acho que precisam de um apoio maior agora, e o que a gente não conseguiu ainda. Tá acontecendo, vai acontecer nas próximas semanas, mas a gente não conseguiu, mas temos já os dois nomes prontos. São também talentos, uma tem 23 anos, já foi terceira no Troféu Brasil. E a outra é uma jovem promessa, também tem 19 anos. Que legal. E vocês identificaram nessas, tirando a Juliana que já conquistou muita coisa, é uma baita atleta assim como vocês identificavam que teria assim o olhar desses atletas, a gana, a vontade, tinha que estar pulando para fora, assim, aquela coisa emanando vontade de lutar de todas as maneiras? É o primeiro. No olhar mesmo. Como a gente costuma dizer, no fio do bigode. Né? Você tem que olhar e ver que ele está sentindo a respiração dele que ele quer. E pra gente é fácil, né? Pra quem vive o atletismo, pra quem corre, você pra vê aquela mim inquietude, que né? você sabe que ele quer fazer mais. O Wendel me liga toda semana. E aí, cara, quando eu vou? Tá chegando? Eu quero treinar, eu quero estar com vocês, eu quero ter melhores condições. Aqui eu tô limitado. Eu quero crescer, eu tô doido pra crescer. Então, a gente viu em todos esses. Né? Eu me sinto inspirado, de verdade. Eu hoje com 20 anos de carreira, tenho 32 anos de idade, mas tenho 20 de carreira já. Milhões de coisas que passei na minha vida, eu não tenho essa gana toda que eles têm. E eu tô indo para uma Olimpíada no próximo ano. Então eu sou muito inspirado por eles também, dentro do time. Mas eu acho que essa que é a ideia do time também, né, Dani? Todo mundo se ajudar, né? De todas as formas, né? Não sou... e é o que a gente fala com as empresas, né? É o que a gente fala dentro do time também. Não é somente eu dar, eu também recebo.
e muito desses atletas. E vou receber ainda mais quando a gente estiver treinando junto, porque são garotos de 25, 26 anos que têm uma energia que eu já não tenho. E isso me move, isso me motiva, isso me leva a treinar melhor, né? E eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa para a Juliana. Eu acho que daqui a um tempo, ela que já estava no fim de carreira, realmente indo para o outro lado da vida, vai voltar com uma gana impressionante, com o talento que ela tem. Eu não duvido que ela possa fazer uma coisa surpreendente nos próximos anos. É muito bacana a gente ver isso, né, Balu? Mas tentar trazer para o amador, pro amador que corre, que essa vontade também tem que existir nele, né? Porque volta o que a gente bate muitas vezes na tecla, né? Você tem que querer muito, e você tem que se dedicar muito, você tem que abdicar muito. E abdicar não é necessariamente você deixar de ter alguma coisa muito boa e tudo mais, mas é você abdicar muitas vezes do seu prazer. O prazer às vezes é um descansar, é dormir um pouquinho mais. O abdicar é você abdicar de você, de repente, num dia que você não vai dormir mais tarde, porque você vai ter que ter um treino importante no dia seguinte, ou porque no final de semana você vai ter uma competição. O amador precisa entender isso também, né? Trazer para a realidade dele. Eu acredito... Estou tentando traduzir um pouco do que o Daniel fala, porque às vezes as pessoas muita gente não pratica esse exercício, né? Cada vez mais eu acho que a motivação ela é intrínseca, né? Eu vejo muito amador que busca fora dele a motivação, mas fora dele no sentido de outra pessoa, né? Acho que o treinador tem que ser um motivador. O treinador não tem que ser motivador. A motivação ela tem que ser intrínseca. Se a pessoa não tem essa motivação intrínseca, desiste. O treinador não vai acender isso nele pelo tempo necessário no processo do treinamento. E a outra coisa é que a cada escolha uma renúncia, né? Então, ele, beleza, estou motivado, quero fazer a prova tal, vou ter que renunciar a algumas coisas, porque não dá para correr tudo em paralelo. Nem tudo cabe. Então, você tem que escolher o que você vai deixar de fora para conseguir aquilo que, teoricamente, você tanto quer. O que eu costumo dizer muito é que eu acho que o melhor treinador de todos é a motivação. Isso, assim, o Dani está aqui, acho que ele pode até, de repente, não concordar, mas eu acho que, assim, você pode estar treinando, para quem acha, né, que o treinador do Kipchoge é o melhor do mundo. Mas se você não estiver motivado, se você não quiser acordar para treinar, se você não quiser fazer força, se você não quiser passar por tudo que um treinamento quer te trazer, isso para o amador ou profissional, você não vai colher frutos nenhum, né? Não é isso, Daniel. Acho que você até trocou de treinador agora, tá com a Dalton, agora não, já faz um tempo, mas a gente se encontrou aí a semana passada e eu falei com você falou, poxa, não tem como dar errado com esse cara. Daí você já vê o quanto, assim, é a sua vontade. Você vê que o cara, ele tá lá para treinar, você tem uma boa relação com ele, mas a vontade tem que vir de você, né? Exato. Acho que a vontade é o principal. E foi o nosso papo principal quando eu fui falar com o Dalton, eu quero você como meu treinador, e ele falou, cara, ótimo, mas e aí? O que você quer fazer, onde você quer chegar, qual o seu foco, qual o seu objetivo? Porque não adianta eu pensar que você quer alguma coisa e você não querer. Falar para fazer 20 de 400, ou e 16 ou 16 ou 12 1000. de 800, né? Isso é fácil, Exato. né? Isso qualquer Excel, qualquer e-mail, mensagem resolve. E aí essa vontade te desperta outras coisas, né? E o principal, e aí o que você disse de motivação pra gente, eu não levanto motivado todo dia, só que aí a minha motivação é a disciplina, né? Tem até um livro muito legal que diz isso, desculpa o termo, foda-se a motivação, você precisa de disciplina. Então se você tem disciplina, o que pra gente às vezes transborda, porque a nossa profissão, ou ser atleta, é disciplina em primeiro lugar. O tempo todo. Você tem que ter disciplina para levantar cedo, para treinar. Você tem que ter disciplina para descansar. Você tem que ter disciplina para dormir, para se alimentar, para viver. Para treinar, para seguir o que é pedido, né? Fazer o que é esperado de você, né? Deixar então, o que tem que deixar. A nossa profissão é ser disciplinado. E depende muito, está muito correlacionado a essa palavra, ou a essa intenção, ou a essa maneira de ser. E levar isso para o mundo corporativo também, né, Carlão? Exato. Eu me arrisco a dizer que qualquer profissão, se a gente quer ser bem sucedido nessa profissão, ou qualquer empreitada que a gente vai fazer, a disciplina é fundamental para a gente conseguir chegar lá. E outra coisa que eu acho que tem uma conexão total com o que você estava falando de time, é o seguinte, eu já percebo isso, né, como amador começando. Tem uns dias que eu estou afim de treinar, esses dias são fáceis.
Agora, os dias que eu não tô afim de treinar, isso o aí. time, a disciplina faz diferença e o time faz muita diferença. Tem um pessoal lá me esperando para treinar, tem as pessoas lá falam, não vou deixar o pessoal, não, vou lá. Legal. Isso faz muita diferença. O clima que se transforma, né? Você fala, poxa, não tô afim, mas tá bom, vou lá, pelo menos vou encontrar o pessoal. E daí, óbvio que aos poucos desenrola e acaba indo. Né? A disciplina às vezes as pessoas entendem a disciplina só por você ir lá e fazer. E na realidade a disciplina é você ir lá e fazer do jeito que tem que ser feito. Seja você estando afim ou não estando afim. Você pode fazer 12 de 1000 do jeito que você quiser. Né? Você pode fazer a correndo a 5 por 1000, você pode fazer a 4 por 1000, ou o Daniel vai fazer a 3. Mas se ele quiser, ele pode escolher fazer 3:10, 3:15, 3:20, 3:30. Então, mas o que é? O treinador quer que seja para 3:05. Então tem que ser 3:05. Né? No trabalho é a mesma coisa. Você tem que fazer parte de um projeto, você tem que entregar alguma coisa. Então você querendo ou você concordando ou não, você tem que fazer. Depois, se você quiser, você senta e conversa com o seu chefe e fala, ó, não tá legal, não acredito nisso, mas que existe essa relação também com o treinador, né, Daniel? Acho que de você conversar ali com a Adalto e falar, pô, Adalto, acho que isso daqui não tá legal, ou eu não tô legal, o que você acha, como é que eu faço? Mas acho que para você chegar nesse nível também, é um estagiário querer discutir com o diretor. Né? Então, assim, né, chega ali, tá um pouquinho só abaixo dele, né, em termos de tudo, de conhecimento, de maturidade, de você se conhecer, para daí você poder conversar e ter essa um pouco flexibilidade dentro desse processo todo que a disciplina exige. Hoje, principalmente com o Adalto, eu olho para ele e aí tem essa coisa do respeito, né? Hoje eu respeito muito a trajetória que ele já percorreu. Ele sabe onde chegar. Ele sabe como fazer alguém chegar lá, porque ele já fez. Então, para mim, isso nele é o mais importante. Se ele falar que eu tenho que correr a 3 ou a 5, eu vou correr. Porque ele sabe que aquilo dá certo. Né? E óbvio, tem momentos que o meu corpo é diferente, por exemplo, do Marilson, que ele levou ao alto nível. O meu corpo é diferente dele. Talvez o meu talento seja muito menor que o dele. Ou diferente, ao menos. Minhas características são diferentes. E aí entra o feeling, né? E entra também a minha experiência de falar, pô, peraí. Estou muito cansado nisso aqui, de repente ele precisa segurar um tempo a mais. Mas é 80-20. É 80-20 o tempo todo. 80% o que ele fala, 20% o que eu acho, e assim funciona bem, tem funcionado bem. E acho que é o equilíbrio disso, né? Exato, eu acho que o equilíbrio e a troca de informação que acaba sendo fundamental. E é legal a maneira que ele se porta, ele ouve. Né? Ele ouve e escuta muito o atleta, o que o atleta tem para falar. E o treinador é muito disso, né? De te ouvir, de te aconselhar, de falar, olha, talvez esse aqui seja o melhor caminho, talvez não seja a hora. E eu, como atleta, a gente quer sempre mais o tempo todo. Atleta que não fala que não nasceu para vencer, cara, atleta é para vencer o tempo todo. E aí você quer um pouco mais, aí às vezes precisa de um freio, né? Ou precisa de um direcionamento diferente, precisa de um... Calma aí, então é isso que faz essa relação, tem que ser saudável. Meus treinadores sempre foram meus segundos pais. Eu tive um treinador que foi muito reflexo de um pai mesmo, não só como atleta, mas como ser humano, que foi o Ricardo D'Angelo. Foi o cara que me formou como homem, né? Me ensinou os caminhos da vida também. Eu cheguei para treinar com ele, eu tinha 18 anos. BMF, né? BMF, né? Época em Campinas. E foi o cara que me ensinou coisas da vida, que eu trago até hoje, que com certeza vou levar até o final dela. Então, que é o que o projeto vai fazer também com muitos desses que vão vir mais novos. Muitos, né? Que vêm novos. E aí, o que eu fico feliz é que a gente tem o Adalto, que é um cara espetacular, que ouve, que foi atleta, foi um excelente atleta, sabe todas as nuances do treinamento, as dores que se passam, e como um atleta vive. Então eu fico muito tranquilo da gente ter o Adalto coordenando esse projeto, chefiando e levando. E outra coisa interessante, importante, até do projeto, até para salientar melhor, a nossa ideia é que, diferente do que aconteceu nos últimos anos, o projeto ele é para ser totalmente diferente. Esses atletas vindo para São Paulo, a nossa ideia é que a população em geral tenha mais contato com o nosso time, que todo mundo possa, em algum momento, treinar com o time, conhecer a rotina, ser palpável, sabe? Eu acho legal a gente colocar esses valores. Exato. A gente vai ter uma sede bem legal aqui em São Paulo e que vai ser possível isso, né? De fazermos treinos com o time,
da gente poder dividir, dar algumas palestras, das pessoas conhecerem os atletas humanamente, como eles são. Né? Não é somente ver lá pela televisão e falar, olha, aquele atleta é do Brasil. Não, esse atleta é aqui, está aqui, é palpável, eu conheço, eu posso ver o trabalho deles. E eu acho que essa coisa do Equidem vai permitir também muito isso, né? Muito, a gente vai estar presente. Eu lembro, acho que você participou também do revezamento Pão de Açúcar, não chegou a participar? Sim, muitas vezes. E aquilo era muito legal, porque o Pão de Açúcar sempre colocava uma equipe dos atletas deles ali, então era Vanderlei, era Marilson, Daniel, até o Adriano Bastos correu alguns anos também, óbvio, daí corriam ali no final, o Abílio corria tal, e tudo mais, mas é aquela coisa de você, poxa, você estava correndo e você via o Vanderlei passando, você via o Marilson passando, você via grandes atletas. Eu acho que essa proximidade, você tem que, o esporte, seja ele qualquer que seja, você tem que humanizar isso, você tem que colocar para que as pessoas, óbvio, não é viver com você, não é encontrar o Daniel todo dia, mas eles verem um outro Daniel que não é só o Daniel do Instagram, não é só o Daniel que aparece na Globo em algum momento que está numa competição ou numa Olimpíada. Mas é o Daniel que, poxa, ele está em São Paulo às vezes fazendo uma aparição, vai fazer uma palestra, vai conversar, faz um treino, vai para o Rio de Janeiro, em grandes centros, que é até para acostumar com essa vivência. Hoje você já tem, mas esses outros atletas que estão vindo, eles não têm esse traquejo. Exato. São poucos que conseguem se expressar, conseguem formatar um diálogo e formatar um projeto como você fez e levar isso para uma empresa. Isso não é demérito nenhum, por quê? Porque eles não receberam isso lá atrás. Exatamente. Que é o que você quer transformar. É isso que nós quer deixar esse legado. Eu quero deixar esse legado, né? O que foi feito comigo, de uma maneira que às vezes eu nem sei como, mas é a minha experiência, né? Onde eu fui me levando, as coisas que eu fui vendo, eu tive talvez a maturidade também de poder perceber as coisas na hora certa. Pão de Açúcar, como foi um bom exemplo, fazer uma coisa muito legal, que às vezes nos bastidores e não era divulgado. No dia anterior à prova, nós jantávamos com os diretores. E isso foi muito rico para a minha vida, como um todo. Poder conhecer quem levava a empresa, poder conhecer quem fazia cada coisa daquilo ali acontecer. Quem e eles dava eram canetada, atletas, quem dava a canetada, resumindo, e poder trazer alguns valores que eles passavam para a gente também. Sabe? Então é uma troca o tempo todo. E dá para aprender e tem que querer, né, Dani? Porque você é um cara que veio de uma origem super simples. Sim, né? De uma demais, família simples, né? Você demais. não nega isso, não esconde. Para mim é um motivo de orgulho poder ter virado essa página da minha vida, sabe? Através do meu trabalho. Nasci de uma família muito humilde, minha mãe continua morando no mesmo local que eu nasci. E com muito orgulho, só que hoje com uma vida um pouco melhor, com certeza. E eu posso proporcionar isso a ela com o meu trabalho. Então, é motivo de muito orgulho para mim ter vindo lá de baixo mesmo. De ter que... A corrida nasceu na minha vida porque eu não tinha condições de ir para a escola de condução, eu tinha que ir correndo. Então, isso para mim é muito gratificante ter o que o esporte, o dom, né? E aí eu falo, nada é por acaso. Eu comecei a correr por essa dificuldade e eu tinha que passar por isso para ser o que eu sou hoje. Então eu não posso voltar lá e querer mudar nada do que eu passei, porque tudo faz parte da minha vida, da minha trajetória. Você devolver isso para a sociedade é nobre demais. E é o mínimo que eu posso fazer. E é o mínimo que eu posso fazer para as outras pessoas. Mas é bastante. Que não têm oportunidade. Só acho que, não posso falar por todos aqui, mas acredito que eles concordem. Eu acho que o fato de você querer montar um projeto como esse, usar o seu nome, né? Não é usar de uma maneira ruim, é usar de uma maneira boa. E você ir para empresas, de você querer ajudar outras pessoas. Porque você podia estar correndo atrás de patrocínio para você. Falar, eu estou indo para a Olimpíada daqui 8 meses. Né? Pinga na minha conta aqui que eu estampo o seu nome no meu peito e vamos embora. Mas eu acho que o fato de você devolver isso para a sociedade, você usar o seu nome, tudo que você viveu e que você aprendeu para você fazer... De fato, eu torço com muita vontade que muitos outros atletas, muitas outras empresas, muitas outras marcas esportivas se doam de inveja e que corram atrás para fazer. É verdade, porque nós conversamos, por exemplo, com o Frodeno, a convite da Roca, e eu falei, para todo mundo que me pergunta, eu falo assim, independente de qualquer coisa, para mim isso é bom para o mercado. É bom para o mercado, porque... As outras marcas têm que usar isso. Você, como um atleta Adidas, está no seu contrato que se eles solicitarem que você vá para Juazeiro, você vai ter que ir para Juazeiro.
Se você tiver que fazer uma live na Adidas, você vai ter que fazer uma live na Adidas. E os atletas são os principais assets, assim, o principal pilar de propagação. Porque se ele não acreditasse no Daniel, ele não pagaria o seu salário. Exato. E isso tem que ser usado. E o seu projeto vai ser usado de uma maneira positiva para isso. Você está usando o seu nome de uma maneira positiva. Então eu torço que, de fato, que outras empresas olhem e falem, poxa, é legal, se eu não achasse tão legal, pelo menos as outras empresas estão indo, também vou fazer. Sim. Porque depois, no final das contas, né, Carlão, acho que a gente tem que ter uma... eu não sei como é que... nunca tive à frente do mundo corporativo, você já teve, mas eu acho que tem que tentar despertar isso de uma maneira, assim, para esses caras que dão a canetada aqui, porque não é muito dinheiro e eu acho que você traz coisas muito boas, assim, para os atletas que vão ser ajudados, mas para o esporte e para a sociedade. Não, sem dúvida. Acho que... Para quem não sabe, o Carlão ele teve à frente de uma empresa que era americana, né, veio para o Brasil, que trabalhava com ensino. Então entende um pouquinho do que é até a filosofia dele. Não, sem dúvida. Até na minha carreira, né, eu comecei no mercado financeiro, depois fiquei quase 10 anos em marketing numa grande empresa de bens de consumo, que patrocinou CBF, patrocinou o Rally dos Sertões, patrocinou algumas iniciativas esportivas, né? E foi uma grande escola, aprendi bastante. Mas o que eu ia falar, que eu acho que é muito bacana que você está falando, Daniel, é exatamente essa troca. Porque retorna para a sociedade, faz bem para os atletas, inspira as pessoas e faz muito bem para as marcas. Faz muito, é um retorno muito grande, porque a marca tem a oportunidade de se associar, de novo, com nomes que representam valores que são muito difíceis, né? Eu admiro bastante, eu acho muito legal o que você estava comentando de mostrar, de aproximar o público do time que você está montando, porque mostra como é a vida de atleta e faz com que a gente admire ainda mais, porque é uma vida muito disciplinada, é uma vida difícil, a pessoa tem que querer muito. Então, poxa, quando eu penso naqueles valores que, quando eu comecei a gostar de esporte, foi assistindo, torcendo pelo Ayrton Senna e vendo aqueles valores dele. Depois, Ayrton Senna, Guga, enfim, o Brasil tem vários nomes e está próximo de grandes nomes, né, do atletismo, grandes promessas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai dar um retorno muito grande também para as marcas e para as empresas. É muito legal, parabéns. Vai lá, Dani. E é uma coisa legal, até vocês falaram do ensino, né, e das marcas. As marcas acabam num passado não utilizando esses assets, esses atletas, porque obviamente a gente não tinha uma didática, né? Os atletas do interior, às vezes é difícil a comunicação, não sabem se comunicar, são mais tímidos. É isso que a gente quer mudar, sabe? E é isso, essa proximidade das pessoas no treinamento, dos CEOs, de pessoas de outros estratos sociais, para agregar valores a esses atletas também, para a coisa também se retroalimente, porque eles possam levar também para as empresas comecem a utilizar mais esses atletas na comunicação, e aí a coisa fica grande para todo mundo. As marcas conseguem mostrar os atletas de uma maneira diferente do que tem sido feito, e os atletas também crescem, se agregam, ganham em inteligência emocional, que para a gente é muito importante na hora de disputar uma prova, né? Então a ideia é que tudo se englobe e cresça junto. Que legal, vai dar certo, sim, com certeza. Estamos na torcida, no próximo episódio a gente vai falar todo mundo que está com vocês, pode ser? Fechado. Aumenta essa lista aí. Olha, é a oportunidade, viu, de vocês aparecerem por aqui, então nos contactem. Qualquer coisa pode me chamar, pode chamar o Ricardo, pode chamar o Balu, a gente faz a ponte, não tem problema nenhum. Boa. Legal, a gente, para quem quiser participar, a gente vai explicar direitinho depois para estar aqui conosco. É um projeto novo que estamos começando aqui em 2021, a gente está gravando agora finalzinho de 2020, mas uma coisa muito bacana para vocês poderem estar conosco para fazer uma parte desse projeto, né? Humanificar isso daqui, colocar o Daniel como mais uma pessoa para falar de corrida com a gente, e trazendo pessoas como o Carlão, que veio aqui, Carlos Souza, obrigado por estar aqui com a gente, Carlão. Para a gente, de fato, trocar uma ideia. O Daniel vai pontuando um pouquinho sobre o que vai acontecendo no projeto, as ações, as ativações que eles vão estar fazendo, e a gente vai fazer com que a corrida seja propagada cada vez mais e a gente consiga levar para o maior número de pessoas, que sempre foi a nossa ideia aqui no podcast, né? Levar a corrida, levar todas as informações da corrida
e quem sabe chegar para um monte de gente que passa a caneta lá e faz um checão, né, Dani? Boa. É isso. Mas o checão engloba tudo, aquilo que a gente já falou no começo do programa. Tá? Mas então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Rô. Obrigado, Dani, mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Carlão. Valeu, Balu. Obrigado a todos vocês que continuam nos aguentando aqui. Espero que a gente não esteja tão ranzinza. Um abraço. Show de bola.